Paz do Senhor, meu amado. Bem-vindo de volta ao nosso estudo. Nós estamos estudando o livro do profeta Amós. Então pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos. Ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Nós estamos nas 5 visões e já estamos chegando na 5ª visão. Mas antes disso, ele continua falando no segundo discurso de juízo, agora não só sobre o terremoto, que foi falado na parte anterior, mas ele menciona o eclipse solar. Então, o eclipse solar vai ser uma manifestação do poder de Deus e uma comprovação de que o juízo seria realizado. Os estudiosos imaginam que, durante a vida de Amós, deve ter ocorrido mais ou menos 2 eclipses, ou pelo menos 2 eclipses. Um eclipse deve ter ocorrido na época de 784 a.C. e um outro, um pouco tempo depois, em 763 a.C. Tanto o terremoto quanto o eclipse são manifestações do poder de Deus. A estas manifestações do poder de Deus, nós chamamos de teofanias. Então, como o terremoto já havia sido falado, agora ele passa a falar da teofania. Pois muito bem, esta presença de Deus e a manifestação, ou seja, a teofania, normalmente era acompanhada de nuvens de fumaça. E essas nuvens de fumaça obscureciam o sol. Então, sejam nuvens de fumaça ou sejam eclipses de fato, propriamente dito, tanto um quanto o outro é a manifestação do poder de Deus. Amós, nesta parte, ele começa a apresentar os contrastes. A festa vai se transformar em luto, os cânticos vão se transformar em lamentações. E ele apresenta agora também as chamadas manifestações de tristeza, manifestações de luto. Durante uma profunda tristeza, como um luto, por exemplo, eles utilizavam-se de pano de saco sobre os lombos. Então, isto era uma manifestação de tristeza. Ele também fala de calva sobre a cabeça. A calva é um costume, né? Aponta para um costume que eles tinham em época de grande calamidade. Eles tinham o costume, então, de rapar a cabeça. Então, quando ele fala de calva sobre toda a cabeça, pode ser que ele esteja fazendo referência a esse costume. Sendo isso ou não, a calva, né, não ter os cabelos ou cortar os cabelos, rapar os cabelos, era uma situação de maldição, era uma situação de extrema tristeza para eles. E esta tristeza era somente comparável à perda de um filho único por uma viúva, por exemplo. Ou seja, perder um filho único significa perder toda a esperança de descendência, de perpetuação do nome da pessoa que o filho está representando aqui. Então, a tristeza é comparável ao luto pela perda de um filho único. É o que Amós chama de dia de amarguras, dia que se assemelha à própria morte. O juízo também vai ser revelado através da retirada da revelação. Nós já tínhamos visto isso no vídeo passado e agora o profeta para um pouquinho e começa a descrever com detalhes isso. O anúncio de juízo que se segue do terremoto, que se segue da eclipse, agora vem pela ameaça de fome. Mas não era uma fome de pão,
não era uma fome de alimento material, era uma fome espiritual, era a fome de ouvir a palavra de Deus. Então, aqui se começa a se comparar, isso é muito comum no Novo Testamento, mas aqui também se faz a comparação da palavra de Deus com o pão. Isso é um recurso que a Bíblia utiliza tanto no Velho quanto no Novo Testamento. No Novo Testamento é mais comum isso, porque Jesus se chama de pão da vida. E esta palavra aqui, em verdade, é uma palavra vivificadora, é uma palavra profética, é uma palavra de esperança. E eles vão procurar esta palavra. Mas por que a palavra vai ser retirada? Nós vimos no vídeo anterior que ela será retirada porque eles estão se rebelando contra a palavra, eles não estão aceitando a palavra. E não aceitando a palavra, o Senhor tira a palavra. A palavra, ela tinha um caráter indispensável para a vida. Ela era vivificante. A ideia que se transmite aqui é que eu não tenho mais uma palavra de vida, eu não tenho uma palavra que me traga vida, que me dê razão de vida, portanto eu vou correr por toda a região. Então a população ela começa a buscar isso em todos os lugares, não só dentro de Israel, mas também fora de Israel. Ninguém pode viver sem o poder e a orientação da palavra divina. Assim como ninguém pode passar sem o sustento do pão e da água. A busca é uma busca, portanto, mundial pela vida, pela sustentação de vida. Ele vai de mar a mar, do norte até o oriente, abrange toda a terra. E aqui nós vemos o terror, a devastação deste juízo, que é viver na ausência da palavra de conforto, de esperança, de amor, de vida de Deus. Amados, quando nós nos insurgimos contra a palavra, quando nós nos rebelamos, quando nós não a aceitamos, ela é retirada. E aí nós vamos sentir a falta que ela nos faz. E aí nós vamos procurar por todo lugar de uma forma desesperada, como eles estão aqui. Também é falado do juízo mediante sede. Esta sede agora é a morte física, ou seja, eu estou retirando a água e conduzindo para uma morte física. Amós está falando de pecados que são pecados sociais, pecados espirituais básicos do povo. Descreve o juízo, né, nos termos mais abrangentes possíveis. O juízo vai abranger o céu, a terra, né? E tudo isso vai conspirar contra Israel, dando fim a uma existência enquanto nação, enquanto expressão física, enquanto expressão espiritual. Israel vai desaparecer como povo e como nação santa do Senhor. Todos eles serão atingidos. A nata da população, ele fala de virgens e de jovens. Ora, virgens e jovens são as pessoas às quais se depositava toda a esperança de uma futura população. Se as virgens e os jovens vão ser atingidos, quem vai dar prosseguimento à nação? Não vai ter descendência, porque não tem jovem, não tem virgem. Israel estava sendo infiel, então eles não eram vítimas indefesas, não. Eles representavam um povo de dura cerviz. Todos os profetas diziam isso. Já desde o início, na saída da libertação do Egito, na saída do Egito pelo deserto, por toda a vida
já na terra prometida, e até esse ponto eles estavam rebeldes, eles estavam não levando em consideração as orientações, a aliança, tudo que o Senhor tinha feito por eles e tudo que o Senhor tinha feito de aliança. Os juramentos que eles fizeram, eles estavam quebrando, eles eram infiéis, eles eram de dura cerviz, eles eram rebeldes. E porque eles eram rebeldes e quebraram as promessas que tinham feito para Deus em nome de deuses estrangeiros, nesse sentido, eles iriam agora sofrer o julgamento. A palavra fala de Dan e Berseba. Vamos lá. Nós já vimos que Dan é a parte mais alta, lá do ladinho de Tiro, mais ao norte, quase na fronteira, nós temos Dan. Então, Dan é cerca de mais ou menos uns 35 quilômetros do Mar da Galileia, aqui, né? Mais ou menos uns 35, e mais ou menos uns 45 de Tiro. Então, aqui foi o lugar onde Jeroboão funda um santuário, e é aí que ele coloca um dos bezerros de ouro. O outro bezerro está do ladinho de Jerusalém, na cidade de Betel. Nós já havíamos visto isso. E a outra, nós já falamos, Berseba, ou Bersheba, que era a cidade de Isaac, era onde Isaac estava. Ora, quando ele cita de Dan até Bersheba, ele está citando toda a nação, incluindo parte de Judá. Ou seja, o julgamento ele vai ser o mais amplo possível. Ele vai envolver a terra toda. Muito bem, chegamos então agora na quinta visão. Então, nós temos a última visão das 5 visões, nós temos a última visão de juízo contra Israel. E aqui não houve pedido de arrependimento, não houve pedido de perdão, não houve absolutamente nada que havia nas outras. Portanto, essa visão é um pouquinho diferente. O que acontece aqui é que o próprio Deus é que vai ser visto. O conteúdo é a soberania de Yahvé. O conteúdo é a manifestação do poder de Yahvé. Não tem pergunta, não tem promessa, não tem não farei, não tem introdução, não tem explicação, não tem absolutamente nada. O tempo da lição já passou, não tem mais lição, não tem mais ensinamento, não tem mais apelo, não tem mais arrependimento, não tem mais conversa, não tem mais diálogo. Agora chegou a hora de dar vazão ao juízo. É ao juízo que ele vai se identificar aqui. Amós viu e ouviu a ordem divina. E qual era esta ordem divina? Ferir, despedaçar o santuário, desde os capitéis até o chão, de tudo, absolutamente tudo. Então, aqui vai ser abrangido todo o santuário, né? Ameaça também aos sobreviventes, terminando com uma declaração da força e do caráter de Deus, no sentido de uma punição, de um juízo pessoal e medonho da punição que estava sendo determinada, né? Um julgamento, um juízo de julgamento de punição sobre eles. E aí fecha com uma estrofe de hino que celebra a majestade, o poder de Deus em realizar. Ele pode e ele vai fazer isto tudo. O local do juízo é o próprio santuário. Os meios de juízo são tanto terremoto quanto
exílio. Em relação ao terremoto, nós já dissemos aos amados que o terremoto, como a eclipse, é uma teofania, é um sinal de que a ordem de criação havia sido quebrada, foi perturbada. E, portanto, em vez de se manter aquela criação, o caos começa a voltar. Vai ser dada a ordem de destruição. Então, esse terremoto é quase que um termo técnico para que se instale o caos, para que o juízo final se apresente e se faça. Em relação ao exílio, é a retirada da graça de Deus, porque o exilado não está mais numa terra que foi dada por Deus, ele não está mais na graça de Deus, ele está à mercê dos seus inimigos. Então, tira-se a dádiva da terra, reverte-se o êxodo, no sentido de que aquilo que aconteceu quando eles foram libertos do Egito vai voltar atrás, ou seja, eles vão ser presos de novo, eles vão ser escravos de novo. O Senhor tira o povo da escravidão, conduz à liberdade, dá uma terra, dá um rei, dá uma série de coisas para o povo não dá bola para nada disso e quebra a aliança. Pois muito bem, então agora o povo vai ser retirado do seu lugar, não vai ter rei, não vai ter palavra, não vai ter presença de Deus. O povo vai, porque é rebelde, vai sofrer as consequências de quebrar a aliança, ou seja, vai lhe ser tirado tudo. A amplitude do juízo é imensa, é inevitável e inclui, ele fala, até o Carmelo. O Carmelo, nós já falamos do Monte Carmelo, ele era um dos mais altos pontos do país. E existiam partes em que era inacessível. Tinha um monte de caverna, tinha um monte de lugar para se esconder. Mas até o Carmelo vai ser visitado pelo Senhor. Se eles fugirem para o Carmelo, eles serão encontrados lá, porque para o Senhor não existe lugar em que as pessoas possam se esconder da sua face. Quando ele fala até o último de nós, é exatamente este o sentido que nós acabamos de falar. Não tem fuga possível. O profeta fala de Sheol. Sheol é o mundo dos mortos. Sheol é o lugar mais fundo na terra possível. Então, ele vai do Sheol até o céu. Ele vai do fundo do mar até o cume do Carmelo. Ou seja, não vai ter lugar para fugir. E até o último vai ser encontrado. O hino, aqui no final da passagem, ela declara a soberania de Deus. É um hino de soberania, um hino que celebra o poder de Deus. Celebra o poder e a autoridade de Deus. Esta autoridade é sobre ou acima de. Significa dizer que não existe poder, não existe soberania, não existe autoridade superior à autoridade de Deus. Ele vai executar a destruição do alto do santuário. Por quê? Porque eles não atingiram o padrão de Deus. Lembrem-se do prumo, que foi a terceira visão. E ele cita aqui esse símbolo de soberania, de poder. Ele chama o Senhor de Deus dos exércitos. A autoridade aqui é o nome de Deus. Yahvé é o que controla todos os exércitos, sejam os exércitos celestiais, sejam os exércitos terrestres. Por isso, ele pode sacudir a terra, como ele faz o fluxo e o refluxo do Nilo, ou ele pode mandar exércitos
porque é Ele o Senhor de todos os exércitos, sejam os celestes, sejam os humanos, os terrestres. O local de encontro deste Deus com o povo é o próprio santuário. É o lugar do seu julgamento. E ele fala para quebrar, desintegrar de alto a baixo, capitel e limiar. Capitel que está em cima, limiar é o que está embaixo. Então, o que ele está falando? Do teto ao chão, não vai escapar nada. Muito provavelmente, ele está mencionando aqui o efeito de um terremoto que vai alcançar absolutamente tudo. E vai alcançar absolutamente todas as pessoas. Yahvé promete ficar de prontidão com uma espada. Aqueles que escaparem de todas dessas condições vão ser atingidos pela espada do Senhor. Isso nos lembra quando Jeú mata os profetas e os adoradores de Baal em Betel. É uma história que nós já contamos, já está contada, nós já fizemos esse estudo. Quando Jeú é eleito rei, é ungido rei, ele faz toda a morte destas pessoas, não liberando ninguém. É isto que vai acontecer aqui com o Senhor. Amém, amados? Bons estudos.